A paz do Senhor. Vamos começar mais uma aula do nosso curso Pescadores de Crianças. Hoje nós vamos ter uma aula sobre recursos visuais. Está conosco a nossa querida professora Luciene Luna, que vai estar ministrando nesta aula. Lu, paz do Senhor. Pode saudar Amém. os nossos queridos alunos, também se assim desejar. A paz do Senhor, meninas e meninos e todos que estiverem assistindo, que Deus continue abençoando cada um de vocês. Amém. Nós vamos estar agora orando e depois disto, Luciano já vai estar ministrando a aula de hoje e nós vamos ser edificados por este conhecimento. Como falamos ao início, hoje será uma aula quase que prática, não é, Luciane? Sobre recursos visuais que podem ser utilizados no evangelismo infantil, nos trabalhos infantis de forma geral, na escola dominical, enfim, mas por pais que também queiram ensinar seus filhos. Então, nós estamos aqui ansiosos para aprender. Vamos fazer uma oração e, na sequência, a palavra estará com a nossa irmã Luciene. Querido Jesus, nós te adoramos e te louvamos pelo privilégio de, Senhor, estarmos sendo treinados e treinadas para o teu reino, para darmos frutos para louvor da tua glória. Eu te louvo pela vida, Senhor, de cada professora deste curso e desta feita pela vida de Luciene, que tem, Senhor, dado a sua vida como oferta a ti, pelo resgate de crianças para o teu reino. Eu te peço, Senhor, neste instante, que o Senhor ponha as palavras na boca dela, torne, Pai amado, o conteúdo que ela vai estar a ministrar acessível ao coração de cada professor que assistirá esta aula. Continua conosco, em nome de Jesus. Amém. 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 Pronto, agora então, Lu, fique à vontade. Então vamos lá. Toque, toque, toque. É Noé que está batendo. Toque, toque, toque. Um ar que está fazendo. Toque, toque, toque. E aí, já pensou? Iniciar uma lição bíblica com um recurso de um martelo vai chamar a atenção da sua criança? Com certeza, ela irá parar tudo o que estiver fazendo e vai trazer a atenção dela para você. Porque ela vai querer perceber o que está acontecendo. Ela vai querer saber o que é que você está utilizando. Então, é muito importante o recurso visual para atrair a atenção da criança para a mensagem que você vai querer transmitir para ela. Então, eu peço para o nosso missionário colocar o primeiro slide. Continuando com a nossa oficina de evangelismo criativo, hoje com recursos visuais, a utilização deles, a importância dos recursos visuais. E o primeiro slide nos mostra o seguinte, que uma forma de tornar a aprendizagem permanente e significativa às crianças está atrelada ao uso dos recursos visuais. Mas por que isso? Porque a criança, como a gente mostrou no início com o martelo, que esse aqui é todo no isopor, mas você pode fazer aí com uma caixa, pode fazer aí com o próprio EVA, use a criatividade. Então, quando eu mostro um recurso desse, eu trago a atenção da criança e a partir desse momento eu já vou
trazer também as verdades do ensino que eu vou estar transmitindo à criança. Vai tornar significativo, porque com certeza ela sempre vai, ao perceber um martelo, ao perceber algo parecido com um martelo, vai trazer a lembrança dela, a memória, aquele ensino que você ministrou. E então, voltando ao slide, tem uma frasezinha de Tuller que diz o seguinte: recursos são meios físicos utilizados com o fim de apresentar estímulo ao educando. Então, veja como é importante. Percebam aí que se a gente mostrar a Bíblia à criança, lá no slide, a gente pode aí ter uma gama de infinidades de temas que podemos abordar com as crianças. Se for uma caixa visual Bíblia, dela a gente pode tirar imagens que podemos falar sobre a criação. Se for uma figura do azeite, podemos falar do azeite, né, da viúva. E aí a gente pode ter uma gama de infinidades de lições para transmitir às nossas crianças. Se a gente mostra uma criança, um boneco, como tem no slide também, então, a gente pode estar ali conversando com eles sobre comportamento. Se a gente tem uma mãozinha, a gente pode ensinar também infinitas coisas. Vejam que aí a gente tem também a Arca da Aliança, a gente tem o tabernáculo, ou seja, isso são recursos que nos dá a possibilidade de deixar gravado na memória da criança o ensino que será transmitido. Ok, o próximo slide. Então, o que é que a gente tem por base dos recursos didáticos visuais? Bom, 10% as pesquisas mostram que fica gravado em nossos sentidos quando ouvimos. 50% quando ouvimos e vemos. Olha como é importante. 80% do que ouvimos, vemos e dizemos. Aí, quando eu escuto essa palavra dizemos, eu logo penso, o que é que eu vou falar? Será que eu vou priorizar o recurso visual e vou esquecer de estudar a lição bíblica? Não vai ter sentido nenhum. Você pode apresentar o melhor recurso visual, o mais belo recurso visual. Você pode apresentar o mais chique, elegante recurso, mas se você, antes de apresentar o recurso, não teve o seu preparo da lição bíblica que você precisa transmitir, e isso vale em todos os sentidos, seja material, seja espiritual, não vai fazer sentido. Porque o que vale do recurso é a mensagem que ele vai trazer para a criança. E observe que 90% é do que ouvimos, vemos e praticamos. Ou seja, o seu ensino precisa trazer transformação de tal forma que aquilo que você está ensinando através do recurso visual, a sua criança, os seus ouvintes
irão praticar. E você também, porque quando você ministra algum ensino, automaticamente aquele ensino falou antes com você. Então, é importante a gente ter essa observação. Então, aqui no slide diz o seguinte: eles precisam ser direcionados, possuir objetivos claros, pois os mesmos esclarecem o ensino, enfatizam pontos importantes, despertam o interesse, mantêm e aceleram o aprendizado. É verdade? Claro que sim. Um mapa desse, como tem aí no slide, a gente pode mostrar onde fica o Brasil e automaticamente, eu falo do Brasil porque nós estamos no Brasil, ok? E automaticamente a criança ela vai identificar, ao ver o mapa novamente, que o Brasil está ali, entende? Então, quando eu estou desenhando, claro que vai manter aí uma aprendizagem significativa. Por quê? Porque além de eu estar trazendo à memória aquilo que eu aprendi, eu vou estar desenvolvendo outras habilidades. Porque num desenho a gente consegue desenvolver diversas habilidades. E aí, para falar sobre isso, nós temos até a nossa doutora irmã Ana Cláudia, né? Que ela pode falar muito bem sobre isso. Ok, então, existe sim uma grande importância dos recursos visuais na apresentação do seu ensino, seja em casa, seja na escola bíblica dominical, seja no círculo de oração infantil, seja no culto infantil. O recurso ele vai ajudar a criança a trazer a lembrança, trazer à memória aquele ensino que você está transmitindo. O próximo slide, por favor. O que é importante a gente observar sempre é que os recursos eles precisam ser escolhidos conforme a faixa etária de cada criança. Ou seja, se eu estou com crianças pequenas e mais, existe uma gama de recursos que podem ser utilizados que vai ajudar essa criança a lembrar o que você está querendo ensinar. Dentre esses, a gente pode utilizar muito bem com elas e também com os maiores, os órgãos do sentido. E então, aqui eu trouxe alguns recursos de uma lição que eu costumo utilizar com as crianças menores. Olha só. Aqui é o quê? O Isso, o olfato. Então, eu posso estar mostrando para a criança que com este órgão eu posso sentir o cheiro das flores. E aí eu posso trazer a lição bíblica quando aquela menina derramou o quê? Perfume nos pés de Jesus. Ou seja, você pode usar os recursos dos sentidos, os órgãos dos sentidos, para trazer uma lição para os menores. Eles vão assimilar bem mais. Aí você faz ele tocar no órgão, tá certo? Para eles perceberem que você está falando sobre esse órgão aqui, ok? Por favor, retorne ao slide. E aí, recurso que oferece à criança a capacidade de perceber odores. Aí o exemplo que a gente citou aí é o exemplo do perfume. Jesus é ungido em Betânia. Aí, tem o degustativo, sabor e textura.
dos alimentos. Nesse momento aí, você pode até fazer aquela pipoquinha bem saborosa, que as crianças gostam, e levar para elas também tanto o recurso visual, para elas poderem perceber, e em seguida você, narra a lição bíblica, sempre lembrando de mostrar para ela como é importante cada órgão que o Senhor Jesus nos deu, nos formou, ele nos fez de forma perfeita. E voltando, nós temos também o próximo órgão, que é o auditivo. E aí a gente também utiliza o recurso, que é a capacidade de perceber sons. Aí você pode usar bandinha musical com eles, para tocarem. Depois que tocarem bastante, tudo de reciclado. Você pode pegar garrafas de iogurte, de Danone, fazer com milho de pipoca, pode fazer com arroz, não é? E aí faz os sons de música para eles tocarem. Pode botar lá também um CDzinho para fazer o som do animal, o som do martelo que a gente mostrou, o som da chuva, que você também pode fazer um recurso. E então, a gente colocou aí a Arca de Noé, que a gente exemplificou logo no início, com o martelo. Também recursos com os órgãos explorando a visão. A visão é captada pelos nossos olhos, ou seja, é aquilo que a gente falou lá no início. Se você, ao iniciar seu ensino, mostra um recurso à criança, faz uma introdução com aquele recurso, você já vai trazer o olhar da sua criança para eles. Pensem que você agora vai dar oportunidade para suas crianças cantarem. Aí elas vão dizer assim: não quero cantar não, tia. Ah, mas eu trouxe para você de cantar aqui na frente microfones. Olha só. Então, quando você oferece o microfone, aquela sua criança, ela vai querer pegar, ela vai querer tocar. Então, você agora já tem uma arma para poder ela chegar lá e louvar ao Senhor Jesus com um recurso que é tão simples, porque isso aqui foi feito com o quê? Rolinho de papel, não é? Toalha, papel toalha. E aí utilizamos o EVA para fazer a menininha e o menininho. Cobrimos ele primeiro, com todo o EVA, e aí você usa a criatividade para fazer como quer, mas aí com certeza já vai ser diferente, principalmente quando é a criança menor, ok? Então, voltando, hoje existe no mercado material, e você pesquisando também, você pegando as imagens, você já pode automaticamente imprimir e depois passar o papel contato, porque aí a sua criança, que é importante demais, tá certo? Não diga não à criança. Ah, ela quer pegar. Aí você não, para não destruir o recurso. Para que isso não aconteça, você já passa um papel contato, não é? Porque aí a sua criança pode pegar, pode dobrar e não vai danificar o seu recurso, e você vai poder utilizar naquela aula e em outras aulas também, ok? Se não tiver a lição, hoje você tem na internet, você pode imprimir, você pode fazer exatamente isso. Passar o papel contato e aí você vai poder utilizar diversas vezes. Ok. E o próximo é o táteis. E aí é o que a gente já falou, né? Criança
Já que você vai estar usando esse sentido, você tem que lembrar que ela vai querer pegar, principalmente se for as pequenas. A gente tem experiência até com as maiores, porque a gente apresentou uma lição de Neemias, que aí a gente levou várias ferramentas, e na hora da lição, eu levei numa caixa as ferramentas, como se fosse o carrinho, que estava levando aquelas ferramentas, crianças maiores quiseram, cada uma pegar uma ferramenta. Ou seja, você tem que ter sempre esse olhar de que seus recursos, as crianças precisam sentir, pegar, ver, perceber, e aí elas vão ter prazer em estar naquele momento aprendendo com você aquela lição que você está ensinando. O tato é responsável por perceber vibrações, captar a pressão e as diferenças de temperatura e textura dos ambientes e objetos. Aí, se for pequenininho, você pode dar uma massinha de modelar. E então, sempre lembrar que o recurso você pode levar pronto, se for para fazer, por exemplo, da criação, fazer o animal, aí depois você dá algo à criança para ela fazer aquele animalzinho que ela quiser. Qual é o gatinho? É o cachorrinho? Deixa ela fazer, modelar. E quando ficar prontinho, tá lindo, perfeito. Exatamente. Foi Deus que fez os animais, assim como ele fez também a mim e a você. Ok? O próximo slide, por favor. Como a gente viu, os recursos, ele tem várias vantagens, que é a de atrair a atenção, ele dinamiza essa atenção, anima a criança ao ver o recurso, e ele aumenta a retenção da criança, ele também incentiva a criança a querer ver, perceber o que é que tem aqui dentro desta lâmpada. Ele também prepara todo o seu ambiente. Eu coloquei esse painel aqui, que ele tem um propósito. Esse painel tem um propósito, ou seja, até isso você tem que estar atento, porque se você for utilizar algum recurso na sua aula, na sua lição bíblica, aquele recurso tem um propósito. Esse aqui que eu coloquei em minha parede, ele tem. E no finalzinho vocês vão ver qual é o propósito desse recurso na minha parede. E as crianças precisam perceber isso. Então, ó, prepara o ambiente e torna a aprendizagem mais rápida, e fixa o conteúdo. Aí a gente viu que no slide a gente tem a lâmpada, que aí a gente pode utilizar para várias lições bíblicas, dentre elas, qual seria? Luz, a luz que ilumina o meu caminho. Que luz é essa? E aí, com certeza, você vai mostrar biblicamente que essa luz que ilumina o caminho é Jesus, o Filho de Deus. Mas a gente também trouxe aí um recurso do terremoto, que aí, recursos concretos, né, que a gente pode ir lá pegar, usar, botar as crianças para fazer também. Você pede para elas para montar uma torre. Quem é que sabe montar uma torre? Vamos montar uma torre. E então, quando eles montam aquela torre, e aí, como é que ficou? Você pode trazer a lição de quê? A Torre de Babel. E o outro recurso que a gente colocou aí, que é sensacional, as crianças amam, é esse dos lápis.
Esse dos lápis tem uma história muito bacana que a gente pode contar para eles. Ah, mas eu não tenho esse lápis, não, porque esse lápis é diferente, esse lápis de cor. Ele é grande e tal. Não tem problema. Você tem a caixa de lápis de cor que você utiliza nas suas lições. Ah, você quer fazer um maiorzinho, não tem problema. Existem vídeos que ensinam a você fazer com o próprio EVA, enrolando no rolinho do papel, para ele poder ganhar mais firmeza. Então, você aqui também pode trabalhar o plano de salvação com suas crianças. Ou seja, o lápis, ele traz várias oportunidades de ensino para você. E isso não é difícil. Você pode sim utilizar. O que você precisa ter é exatamente prazer. Prazer em fazer a obra do Senhor com excelência, de fazer com que suas crianças também sintam prazer naquilo que você quer transmitir de conhecimento. E quando a gente fala em prazer, existe aqui na Bíblia Sagrada, em Romanos, deixa eu abrir aqui a minha Bíblia, em Romanos, capítulo 12, o versículo 11, Romanos 12 e 11, que diz o seguinte: trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Sirvam o Senhor com o coração cheio de fervor. Porque é verdade que o dia a dia, a correria do dia a dia, os vários afazeres que tomam um tempo muito grande de nossas vidas, às vezes nos deixam cansados, é verdade. Mas quando a gente tem fervor, quando a gente tem prazer, a gente encontra espaço em toda a nossa rotina para fazer para o Senhor o melhor. Sabe por quê? Porque a gente torna a nossa vida como uma panela de pressão. Sim, a panela de pressão, ela fica como quando a gente coloca lá o alimento para ser cozido. Ela fica lá, né? Num estado de ebulição, mas deixa tudo prontinho, tudo direitinho. E assim mesmo é a nossa vida quando a gente tem prazer naquilo que a gente faz. Ah, eu não vou ter tempo para preparar um recurso, mas o Senhor vai me dar exatamente o que eu preciso. E aí eu tenho a caixa de lápis de cor na minha casa e o Espírito Santo de Deus me deu exatamente o direcionamento de como eu vou apresentar aquela minha lição com aqueles lápis de cor. Ok, queridas e queridos. Outro versículo que é muito importante que vocês leiam depois é Eclesiastes 9, 10. Tá bom? É muito importante esses versículos. Pode passar para o próximo slide. Bom, recursos visuais, os cartazes, material com texto, gravuras e áudio. O cartaz é um material visual que contém uma mensagem que pode ser transmitida e uma ilustração e completada por uma frase e ela relacionada. Isso aí, quem falou é Tuller. Então, o que a gente precisa visualizar nisso aí? Planejar o cartaz de acordo com os objetivos que deseja alcançar. Se eu vou ensinar para a minha criança pequena, eu não preciso estar colocando letreiro, não. Olha só.
Olha só, esse recurso aqui, esse cartaz. Eu posso falar da questão de tempo. Então, eu vou trabalhar com a minha criança com gravuras. E aí eu vou falar para ela que tem um tempo de brincar, que é muito bom ter amigos. E aí eu vou entrando até chegar ao ensino que eu quero transmitir para a minha criança. Um outro recurso é o dos hinos. Percebam que uma das coisas que a gente tem que visualizar é se a letra está sendo bem chamativa, se a criança consegue visualizar bem, aquelas que já leem. Eu preciso também colocar gravuras que dizem respeito ao que está escrito em minha frase. Ei, você, amiguinho, você que vive pertinho de mim, ou seja, ó, uma casa, outra casa, vive pertinho de mim. Ei, você, meu vizinho, eu sou um missionáriozinho. Ou seja, você relaciona a imagem à sua frase, ok? Então, ó, ei, você lá de longe, olha só, lá de longe, tá vendo que tá aqui, ó, relacionado. Ok? A gente precisa estar atento a esses detalhes quando a gente vai fazer o nosso cartaz. Também o tamanho da letra. Se você está num espaço pequeno, com poucas crianças, você não precisa fazer uma letra tão grande, mas se for com bastante crianças, a letra precisa estar no tamanho maior. Então, aqui, ó, ninguém deve se esquecer do que Deus na Bíblia diz, mas ouvir e obedecer para sempre ser feliz. Esse é um cântico, tá? Que você vai estar cantando com todos, então, para que todos possam escutar e lhe acompanhar, os que sabem ler, precisa que a letra esteja bem visível para que eles possam poder lhe acompanhar. E se você for mudar de letra, olha só, se não for letra impressa, mas você tem aí os moldes e for fazer, lembrar que elas precisam estar bem vivas, bem nítidas, para que as crianças possam ler, tá bom? Então, esses detalhes são muito importantes quando a gente vai fazer um cartaz, ok? Bom, voltando para o slide, o que é importante a gente lembrar sempre é que o que precisa estar claro são as verdades que a gente está querendo transmitir com aquele ensino. Então, colocar texto claro, simples, com linguagem compreensível, usar letras simples, grandes. Se for escrever à mão, usar linhas guias. Perceba que esse aqui está escrito, mas veja que ele está todo certinho, direitinho. Coloque a régua para poder não ficar um em cima, outro embaixo, não é? Para ficar tudo bem direitinho. Ok? Voltando, a gente precisa perceber também que é importante também ter cuidado quanto ao tipo de letra que vamos usar, a gente falou, né? Não devemos misturar letras maiúsculas no meio das minúsculas. Isso a gente aprendeu lá na escola, não é? E isso a gente precisa trazer para a hora da aplicação no nosso recurso visual. Então, a cor da letra também é importante. Imagine se eu, nesse cartaz, tivesse colocado uma letra amarela. Será que a gente ia conseguir ler? Não. Então, a gente precisa estar atento à cor que a gente vai estar utilizando quando a gente for construir o nosso cartaz.
Então, eu não posso aqui usar uma caneta amarela, mas aqui nesse vermelho se destacou bem o preto, ok? Então, esses pontos são importantes a gente perceber. O próximo slide. Bom, o que foi isso que apareceu? Apareceu uma coisa aqui na minha tela. Ok. Ok, aí, ó, além dos cartazes feitos à mão livre, podemos ainda usar figuras de revistas. Eu não sei se vocês perceberam, mas alguns desses cartazes que eu mostrei foi figuras exatamente que a gente pegou, até pode ser uma preta e branca, e a gente pinta e utiliza ele no nosso cartaz, ok? Pode ser também figuras de revistas, figuras que você encontra no jornal, na própria internet, e aí você quer utilizar, você imprime, recorta direitinho e coloca lá, sempre lembrando de estar relacionando a imagem ao que você vai transmitir diante daquele ensino, com a frase que você vai colocar no seu recurso, ok? Então, voltando para o slide. O que a gente precisa sempre lembrar é que os recursos ele tem um propósito de trazer as condições para que as verdades bíblicas sejam ensinadas, praticadas, vivenciadas por mim que estou ensinando e pelo meu público-alvo, aquele que está me ouvindo. Então, figuras de revistas, vocês aprenderam a fazer o planilógrafo, mapas, murais, maquetes, quadro branco. Eu não tenho quadro branco, mas você pode fazer um. Existem vários vídeos na internet ensinando com material simples você pode fazer. O Data Show, a Caixa Cenário, ela tem essa possibilidade de você estar trazendo várias lições bíblicas. É só você estar mudando sempre personagens, mudando sempre uma colocação de uma planta, uma colocação de uma casa, e aí de acordo com a sua lição. Um outro material que é bastante interessante, que eles amam, é você, ó, com palitinhos de picolé, você vai atrair a atenção da criança, você pode distribuir para cada criança um desse, e aí você mostrar para elas que à medida que você estiver ensinando, quando você relatar um fato, eles vão dizer para você se aquele fato deixa eles felizes ou tristes. Ou seja, a criança vai estar ali presa, porque eles vão querer saber qual é o momento em que vão precisar levantar a sua plaquinha. As menores, você pode colocar uma imagem do animal. E aí elas vão estar segurando. Não tem perigo, você pode até, se quiser, cobrir com fita durex colorida, não é? Você pode utilizar também. E aí você vai ter um recurso, ou seja, você pode fazer coisas grandiosas com aquilo que você tem disponível, que pode ser utilizado da melhor forma ao favor do ensino bíblico às crianças. E aí a gente chega à nossa conclusão. E quando a gente chega aí nessa parte, a gente vai ver que a chave do aprendizado é a retenção do ensino. Para que isso aconteça, a visualização dos recursos precisa estar em favor dos alunos. Para tanto, é importante a cada final da aula trazer à memória da criança tudo o que foi ensinado durante a aula. Assim, conclua o aprendizado com uma atividade de acordo com a idade e relacionado com a aula. E agora, o maior e melhor de todos os recursos
que nós temos à nossa disposição, ao nosso favor, é a Bíblia. Você, professor, é o principal recurso, mas nunca substitua a palavra de Deus por qualquer outro recurso. E é por isso que eu disse que esta imagem que vocês estão vendo na minha parede, esse recurso que vocês estão visualizando, ele tem um propósito, ele tem uma finalidade, porque nós mostramos que os recursos, eles podem ter letras, números, podem ter imagens que trazem um ensino, não é verdade? Porque esse recurso, ele traz um ensino, até porque está baseado no livro de João, capítulo 3, versículo 16, que diz: porque Deus tanto amou o mundo, ou amou o mundo de uma tal maneira, que aconteceu o quê? Que enviou o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Ou seja, a imagem fala. Então, o recurso visual vai trazer à memória da criança o ensino que você vai transmitir. Mas se você mostrar apenas esse recurso tão bonito e não falar desse plano tão perfeito de Deus para sua criança, qual o ensino que você vai levar para ela? Então, esteja atento ao que a Bíblia tem para transmitir de verdades que ficarão para uma eternidade na vida da criança. Aí a gente viu também que o recurso, ele pode ser apresentado, olha, por uma figura, que aqui é o mundo, mas a gente pode apresentar por cores. E aí, essas cores, para que elas tragam algum sentido à vida da criança, eu preciso saber o que é que eu vou falar sobre cada cor dessas. E vocês aprenderam muito bem, não é? Em uma das aulas, quando a gente falou sobre o plano de salvação. Tá bom? Então, eu tenho que ter exatamente o ensino e não apenas o meu recurso tão lindo, tão maravilhoso, que as crianças vão até olhar, vão perceber e vão achar lindo, mas o ensino é que precisa ficar gravado na memória das nossas crianças. E aí nós mostramos também a condição das letras. Olha só, aqui é uma folha. E ela pode ficar na memória da criança, porque aqui está falando exatamente algo relacionado à folha, que é a formiguinha corta a folha e a carrega. É um recurso de um cântico, mas o que é que você vai transmitir de ensino após cantar esse cântico com suas crianças? É isso que você precisa estar em mente. Sabe por quê? Porque quando a gente tem por base a palavra de Deus, a gente nunca deixa de ter o maior cenário das nossas lições bíblicas, que é uma Bíblia. Então, é importante você ter aí também sempre com você um visual de uma Bíblia. Então, por quê? Porque, ó, lâmpada para os meus pés, olha só, é o que? A tua palavra. E luz para os meus caminhos. Salmos 119, 105. É isso que a gente precisa lembrar na utilização dos nossos recursos. Sabe por quê? Porque a Bíblia é um livro incomparável. Ela não se iguala a nenhum recurso visual. É nela que a gente vai encontrar
exatamente até que recurso a gente vai usar. Sabe por quê? Porque quando nos dedicamos primeiro a estudar esse recurso maravilhoso que nós temos, quando estamos estudando ele, o Espírito Santo vai nos direcionar a utilizar o recurso necessário para que o ensino à criança tenha significado para a sua vida, seu dia a dia, sua vida futura, porque elas vão entender que o que fizerem hoje aqui vai se concretizar lá no céu, quando um dia estiver com Jesus. Então é isso. Quando for utilizar o seu recurso, lembre-se primeiro de estudar a palavra de Deus, para que o seu recurso possa realmente ter ensino significativo. E que Deus abençoe, continue abençoando cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, Luciene, por essa maravilhosa aula. Amém? Onde Amém. aprendemos a usar recursos aplicados para crianças, mas também que o nosso principal recurso é o professor e a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe. Nós queremos agradecer a você. Hoje é a nossa última aula do curso Pescadores de Crianças. E isso trouxe assim um grande desenvolvimento ao nosso departamento infantil. Então, nós somos gratos a Deus pela sua vida e pela vida dos demais professores. Vamos fazer um encerramento presencial com eles, né? Mas nós somos gratos e que Deus te abençoe. E assim nós encerramos a nossa 6ª aula do curso Pescadores de Crianças. Deus abençoe.